Graça e paz, amados. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal. Te convido a deixar o seu like, seu comentário. Por favor, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Tem muitas pessoas que me assistem. Eu percebo que o número de visualizações é muito maior do que o número de inscritos. Então tem pessoas que estão me assistindo, me acompanham e ainda não se inscreveram. Por favor, tira aí agora esse segundinho, não vai te custar nada, não vai cair o seu dedo. Clica na inscrição e ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que eu estiver postando um vídeo novo. No vídeo de hoje eu quero responder algumas dúvidas, de algumas pessoas que comentam, Eu estou sempre lendo os comentários, a gente não pode ler tudo, que são muitos comentários. E sempre algumas perguntas são repetidas vezes, são feitas repetidas vezes, e eu ainda não havia gravado um vídeo para responder essas perguntas em específico. Uma delas é o seguinte: as pessoas, é uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. As pessoas dizem assim: poxa, geralmente nos vídeos onde eu falo de oração em línguas, de falar em línguas, e as pessoas dizem assim: poxa, mas eu conheço fulano, minha prima, meu cunhado, minha vizinha, fulano de tal, fala em línguas na igreja, roda, pula, gira, profetiza, sapateia, voa, sobe parede. E quando chega lá fora, é o Satanás, é fofoqueira, é intriguenta, é briguenta, fala mal de todo mundo. Ou seja, dentro da igreja a pessoa parece que está cheia do poder de Deus, e fora da igreja a pessoa parece que está cheia do poder do Satanás. Então eu ouço muito esse tipo de comentário, das pessoas que: como que essas línguas podem ser de Deus, se eu conheço pessoas que falam em línguas na igreja e chega do lado de fora, a pessoa está com a vida toda errada, dando muito mau testemunho, e às vezes a pessoa está coberta dos pés à cabeça. Porque roupa, coque, isso não quer dizer nada, querido. Se santidade verdadeira, não estou dizendo que uma pessoa não deva se preocupar com a forma que ela se veste, mas se santidade verdadeira fosse somente essa parte exterior, os muçulmanos seriam santos, porque as mulheres só mostram os olhos. Então pensa um nível de santidade elevado que os muçulmanos eles têm. Mas não, santidade é fruto do Espírito. Então se você se cobre dos pés à cabeça, mas não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue ter mansidão, não consegue controlar a sua língua. A Bíblia diz que todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça na língua, em palavras, essa pessoa é perfeita e capaz de refrear todo o seu corpo. Então, o que acontece com essas pessoas que dentro da igreja falam em línguas, rodam, pulam, profetizam, têm revelação, visão, e chega fora da igreja, essas pessoas têm maus comportamentos, não tem fruto do Espírito na vida delas. Porque uma coisa é ter dons, outra coisa é ter frutos. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas elas não sabem separar dons espirituais. Uma pessoa nova convertida, ela já pode receber dons espirituais. Isso não significa que ela é uma pessoa madura, que ela é uma pessoa que já mortificou a carne dela, que já renovou a mente dela. Então a santificação é um processo longo, onde a pessoa se relaciona com o Espírito Santo, onde a pessoa tem uma vida de oração, de estudo da palavra, de jejum, e ela vai vencendo os seus pecados, vencendo as deficiências do seu caráter, vencendo os impulsos da sua carne. Isso leva tempo. Agora, enquanto a pessoa ainda está cheia de falhas, ela pode ser batizada com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Como eu já mostrei aqui em vários outros vídeos, procure aqui no meu canal a live que eu fiz sobre batismo com o Espírito Santo, onde eu falo que lá em Atos, o batismo com o Espírito Santo, ele era logo quando a pessoa se convertia. Os apóstolos já tinham essa preocupação de que a pessoa fosse batizada com o Espírito Santo. Então ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas não é sinônimo de que a pessoa é madura, de que a pessoa é muito espiritual. Isso é para
A pessoa aceitou Jesus, ela já tem o direito de ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas. Agora, se tornar uma pessoa cheia dos frutos do Espírito, você não planta uma árvore hoje e no outro dia você vai lá querer colher laranja, meu querido. Me desculpe. Você não planta uma árvore hoje e já quer ter fruto no mesmo mês. Isso é um trabalho de muito tempo. Você vai regar a semente. Tem todo um desenvolvimento natural que precisa acontecer até que a árvore brote, cresça e ao seu tempo dará o fruto. O que o Salmo 1 diz? Que primeiro o homem, ele, bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa aceitou Jesus, agora ela começa a fazer uma escolha, onde ela vai, com quem ela anda, e ela começa a andar com pessoas de Deus. E aí depois ele diz o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora essa pessoa vai se envolver com a palavra de Deus, ela vai aprender a palavra. Pedro, quando ele fala sobre o novo nascimento, a pessoa que ela se converteu agora, ele diz, olha, deixando toda a malícia, todo o acúmulo de maldade, desejai ardentemente o genuíno leite da palavra, com o qual podeis crescer. Então agora a pessoa vai crescer, e ao seu tempo ela vai dar fruto. Isso não quer dizer que, mesmo no início, ela não possa manifestar o poder de Deus na vida dela. Porque afinal de contas a palavra dom significa presente. Se é presente, querido, você não merece. Então Deus dá dom independente da pessoa merecer ou não, independente da pessoa se santificar ou não. E aí eu trouxe para você aqui o exemplo da igreja de Corinto, que de todas as igrejas era a igreja mais avivada que tinha. Tanto é que Paulo precisa repreender aqueles irmãos porque eles estavam tão avivados que já não tinha mais ordem no culto. Os irmãos só queria saber de se reunir para ficar todo mundo gritando em línguas, um falando em línguas mais alto que o outro. Mas em momento nenhum, Paulo ele vai dizer que essas línguas não são de Deus. E aí tem um monte de irmão na internet que fala, eu vejo nas igrejas aí que o pessoal fala em línguas e não interpreta. Não é isso, quer dizer o quê? Que a língua não é de Deus? Não, isso só quer dizer que os irmãos são imaturos. Porque a igreja de Corinto também estava se reunindo para falar em línguas, ninguém interpretava nada, mas Paulo não disse que as línguas não eram de Deus. Paulo apenas trouxe o equilíbrio, a ordem, e falou, olha gente, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Se não tiver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Então Paulo ele trouxe ali ensino, ele trouxe equilíbrio, ele trouxe ordem. Ele não falou, olha, essas línguas de vocês aí é tudo língua de demônio. Essas línguas é tudo da carne, porque você não interpreta nada, ninguém entende nada. E é isso que alguns irmãos fazem hoje em dia. E também o que acontecia na igreja de Corinto é que eles eram muito carnais. Ao mesmo tempo que era a igreja mais avivada, mais cheia dos dons, era a igreja mais cheia de pecado, mais cheia de carnalidade, mais cheia de contenda, cheia de discórdia. Veja que logo no capítulo 1, Paulo diz assim, olha, no verso 5 diz, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo todos os dons, e é justamente nessa carta que lá no capítulo 12, Paulo faz uma lista de 9 dons espirituais. Paulo está dizendo, não falta nenhum dom para vocês. Vocês têm aí no meio de vocês pessoas com dom de milagres, maravilhas, dom da fé, dons de curar, dons de profecia, dons de revelação, dons de línguas. Mesmo assim, no mesmo capítulo, olha o que Paulo diz no verso 11. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pela família de Cloé que existe discórdia no meio de vocês. Olha o que ele diz aqui no capítulo 3. Olha, irmãos, verso 1. Eu não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei a beber foi leite, não alimento sólido,
porque vocês não podiam recebê-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há entre vós todo tipo de inveja, de discórdia. Por acaso não é assim que vocês são carnais e estão vivendo igual aos homens mundanos? Veja o que Paulo está dizendo, que aqueles irmãos eram tão carnais, que eles eram iguais aos ímpios. Paulo não disse que eles não eram salvos, Paulo não disse que eles não tinham o Espírito Santo, Paulo não disse que aqueles dons que se manifestavam lá não eram de Deus, que as línguas não eram de Deus. Mesmo assim, tendo todos os dons, sendo nascidos de novo, Paulo lá, acho que no capítulo 6 vai dizer, vocês são o templo do Espírito Santo. Mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo, eram ainda pessoas que não haviam crescido espiritualmente. Eram pessoas carnais, estavam cheios de contenda, de inveja, de discórdia. Paulo chega a dizer que no meio deles tinham imoralidade tal que nem no meio dos gentios tinha tamanha imoralidade. Você tinha lá um rapaz que estava dormindo com a mulher do pai. Você tinha homens que estavam indo para o templo pagão comer comida sacrificada aos ídolos, deitar com prostitutas. Obviamente, Paulo traz essa carta de correção. Paulo corrige a igreja. Paulo corrige cada comportamento errado. Mas tem uma coisa que Paulo não faz. Paulo não desqualifica os dons espirituais que operavam naquela igreja. Paulo não usa a carnalidade daquelas pessoas para desqualificar o agir do Espírito Santo. Paulo diz, olha, não falta nenhum dom para vocês. Olha, tem gente aí cheia do poder de Deus. As reuniões de vocês são avivadas, né? Só que vocês são tão carnais, que até na hora de usar os dons vocês cometem desequilíbrios. Até na hora da ceia vocês estão com discórdia. Um come lá no canto, o outro fica lá sem comer nada. Então isso responde aqui essas perguntas que vocês têm me feito durante todo o tempo. Ah, se não interpreta, então a língua não é de Deus. Os coríntios não interpretavam, não usavam os dons corretamente, e mesmo assim Paulo não desqualificou os dons. Ai, a pessoa fala em língua na igreja, no mundo está andando todo errado. Isso não desqualifica o dom, porque Paulo está mostrando aqui que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mesmo assim havia todo tipo de carnalidade. Queridos, santidade, caráter, isso aí é desenvolvimento espiritual. Muitas dessas pessoas que você fala, que lá dentro da igreja fala em línguas, lá fora vive de qualquer jeito, essas pessoas são carnais. Por quê? Porque não tem um genuíno leite sendo ensinado para elas. Eu já passei por muitas igrejas e eu posso dizer para você que é muito difícil encontrar uma igreja que pregue uma palavra, um ensino da palavra que realmente leve essas pessoas ao crescimento. Então muitas igrejas levam as pessoas a crescer na graça, mas não no conhecimento, a crescer no poder, nos dons, e vamos para monte, vamos jejuar, e vamos orar, e vamos para vigília. E aí as pessoas ficam cheias da unção, dos dons, mas não crescem, não amadurecem, não aprendem a agradar a Deus, porque não aprendem a palavra. Somente a palavra de Deus pode fazer você crescer, amadurecer e se tornar uma pessoa realmente que dê um bom testemunho. Então precisa haver esse equilíbrio. Precisamos buscar o poder de Deus, os dons do Espírito, mas precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com a palavra de Deus, para não termos apenas dons, termos também os frutos do Espírito, que é muito importante para que possamos dar um bom testemunho para as pessoas que estão de fora. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, ter respondido as perguntas de vocês. Compartilhe esse vídeo. Eu creio que é um ótimo vídeo para você compartilhar. Muitas pessoas têm essas dúvidas, então compartilhe aí com seus contatos, com seus grupos. Não deixe de dar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E deixe aqui o seu comentário, faça novas perguntas, quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo nesse canal. Agradeço você que ficou até o final, graça e paz, vejo você no próximo vídeo. Preenche, eu não quero um outro amor, eu só